Existem lugares na Terra onde o tempo parece ter parado por medo de avançar. Lugares onde o solo não é composto apenas de terra e rocha, mas de fragmentos de ossos, metal retorcido e o eco silencioso de gritos que nunca foram ouvidos. Verdun, no nordeste da França, é o epicentro dessa memória traumática. Imagine um cenário onde a cada metro quadrado 10 bombas de artilharia explodiram, onde o horizonte não era formado por árvores, mas por troncos carbonizados que pareciam dedos esqueléticos implorando aos céus. Entre fevereiro e dezembro de 1916, este pequeno pedaço de chão tornou-se o local da batalha mais longa da história moderna. Mas batalha é um termo higienizado demais. O que aconteceu aqui foi uma experiência industrial de aniquilação humana. Bem-vindos ao moedor de carne. Bem-vindos ao inferno de Verdun. Para entender Verdun, precisamos entender a mente fria e calculista do general Erich von Falkenhayn, o chefe do Estado-Maior alemão. Em 1915, a Grande Guerra estava estagnada. O fronte ocidental era uma cicatriz de trincheiras que se estendia da Suíça ao Mar do Norte. Ninguém avançava. Milhares morriam para conquistar poucos centímetros de lama. Falkenhayn chegou a uma conclusão sinistra. A França não poderia ser derrotada apenas por táticas militares, mas por exaustão biológica. Ele escolheu Verdun por um motivo psicológico. Era uma fortaleza histórica, um símbolo do orgulho francês. Ele sabia que a França defenderia Verdun até o último homem. E era exatamente isso que ele queria. Em seu memorial de Natal, Falkenhayn escreveu que o objetivo era sangrar a França até a cor branca. Ele não queria capturar a cidade. Ele queria criar um funil de morte, onde o exército francês seria forçado a lançar suas divisões, uma após a outra, para serem pulverizadas pela superioridade da artilharia alemã. Era uma estratégia de atrito puro, uma guerra de estatística, onde a moeda de troca era a vida de jovens camponeses e estudantes. 21 de fevereiro de 1916. 7h15 da manhã. O inverno era rigoroso, o ar cortante. De repente, o horizonte se iluminou com um clarão que pareceu o nascimento de um sol negro. 1.200 canhões alemães abriram fogo simultaneamente em uma frente de apenas 12 quilômetros. Isso não foi um bombardeio comum. Foi o que os alemães chamaram de Trommelfeuer, o fogo de tambor. O ritmo das explosões era tão rápido que não era possível distinguir disparos individuais. Era um rugido contínuo, uma vibração que desorientava o cérebro e fazia os pulmões sangrarem pela pressão do ar. Nas primeiras 10 horas, 1 milhão de projéteis caíram sobre as posições francesas. Soldados franceses escondidos em abrigos subterrâneos sentiam a terra balançar como se estivessem em um navio em plena tempestade. Muitos enlouqueceram antes mesmo de ver o primeiro soldado inimigo. Quando a infantaria alemã finalmente avançou, eles não encontraram resistência em muitos pontos. Eles encontraram um deserto de crateras onde antes havia vilas. E o mais aterrorizante, eles trouxeram uma arma nova, estreada em larga escala ali, o Flammenwerfer, o lança-chamas. O fogo líquido era injetado nas trincheiras, transformando homens em tochas vivas em meio à escuridão da fumaça. O sistema de defesa de Verdun baseava-se em grandes fortalezas de concreto. O mais poderoso era o Forte do Almont. No papel, era impenetrável. Na prática, foi um desastre. Devido a erros estratégicos franceses, o forte estava quase vazio. Foi capturado por um punhado de alemães quase sem disparar um tiro. A queda de Douaumont enviou uma onda de choque por Paris. Parecia o fim, mas então surgiu o Forte Vaux. Se Douaumont foi uma tragédia de negligência, Vaux foi um épico de desespero. Sob o comando do Major Raynal, os franceses resistiram por dias dentro das galerias subterrâneas. O suprimento de água foi cortado. Os soldados bebiam a própria urina. O ar estava saturado com o cheiro de fezes, cadáveres em decomposição e o gás que vazava pelas frestas. A luta em Vaux foi claustrofóbica. Alemães e franceses lutavam em túneis de 1 metro de largura, no escuro,
usando baionetas, facas de trincheira e pás afiadas. Quando o Major Raynal finalmente se rendeu, foi por sede, não por falta de coragem. O príncipe herdeiro da Alemanha, impressionado, entregou a Raynal uma espada para substituir a sua, perdida na batalha. Um raro momento de cavalheirismo em meio a um mar de barbárie. Para salvar Verdun, a França precisava de um milagre logístico. O general Philippe Pétain assumiu o comando e percebeu que a única linha de suprimento era uma estrada de terra estreita. Ele a transformou na Voie Sacrée, a Via Sacra. 6.000 caminhões passavam por ali todos os dias. Se um caminhão quebrava, era jogado na vala sem hesitação para não interromper o fluxo. Pétain introduziu o sistema de noria. Ele sabia que um homem não suportava mais do que alguns dias naquele inferno. Então, ele rotacionava as tropas constantemente. Isso salvou o moral, mas teve um custo histórico. 259 dos 330 regimentos do exército francês passaram por Verdun. Quase toda uma geração de franceses foi marcada pelo que viu naquelas crateras. Eles viviam em buracos de obuseiro cheios de água pútrida. A chuva transformava o campo de batalha em um pântano de argila cinzenta. Em junho e julho, a batalha atingiu sua fase mais frenética. Os alemães lançaram o gás fosgênio diptano. Diferente do cloro, ele era quase invisível e penetrava nos filtros das máscaras da época. Em Verdun, a morte não vinha apenas da frente, vinha de cima. A artilharia alemã e francesa agora disparava tão incessantemente que a paisagem mudava de forma a cada hora. O horror psicológico era absoluto. Os soldados viviam em um estado de neurose de guerra ou shell shock. Seus olhos ficavam fixos, o chamado olhar de 2.000 jardas, enquanto seus corpos tremiam incontrolavelmente. Eles não eram mais combatentes, eram vítimas de uma engrenagem que não sabiam como parar. Em dezembro de 1916, após 10 meses, a batalha terminou. Os franceses recuperaram a maior parte do terreno perdido, incluindo Douaumont e Vaux. As linhas de frente eram quase as mesmas de fevereiro. O custo? Estima-se 377.000 baixas francesas e 337.000 alemãs. Mais de 300.000 jovens nunca voltaram para casa. Milhões de projéteis ainda jazem sob a terra. Verdun deixou uma cicatriz física na França, chamada de Zone Rouge, Zona Vermelha. Áreas tão saturadas de arsênico, gás e munição não detonada, que até hoje são inabitáveis. A vila de Fleury-de-Vendôme, que mudou de mãos 16 vezes, nunca foi reconstruída. Ela é hoje uma vila morta, onde apenas placas indicam onde ficava a padaria ou a escola. No centro de tudo está o ossuário de Douaumont. Lá dentro repousam os ossos misturados de 130.000 soldados não identificados. Através de pequenas janelas na base do edifício, você pode ver os crânios e fêmures amontoados. Ali não há mais bandeiras, não há franceses nem alemães. Há apenas o que restou da loucura humana. Verdun não foi apenas uma batalha. Foi o momento em que a civilização percebeu que a tecnologia poderia ser usada para a destruição em massa de forma eficiente e impessoal. O moedor de carne consumiu uma geração e deixou o mundo mudado para sempre. Quando você olhar para os campos verdes da França hoje, lembre-se que sob a grama, o metal e os ossos ainda esperam. O inferno de Verdun não é apenas um capítulo nos livros de história. É um aviso, um lembrete de que quando a diplomacia falha e o nacionalismo cego assume o controle, o destino da humanidade é ser jogado nas engrenagens de um moedor que nunca se sacia.